Irmãos, quero convidar todos, vamos estar abrindo a nossa Bíblia na Carta aos Gálatas, capítulo 5, e vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. Carta aos Gálatas, capítulo 5, amém? Carta aos Gálatas, capítulo 5, e vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor. Irmãos, Deus não quer que nós vivamos como o mundo vive. Deus não quer que a nossa vida ela seja igual quando nós vivíamos no mundo. Amém? Se fosse para nós vivermos no mundo, nós estaremos aqui dentro da casa do Senhor? Não. Está vendo aí o funk aí, ouvindo aí de fora? Talvez, no meu caso, eu não estaria num lugar desse. Talvez estaria no forró. Você, talvez que gosta de samba, talvez estivesse no samba, ou estivesse só dentro de casa curtindo a família, mas nós não estaríamos na igreja buscando a Deus. Porém, nós somos diferentes. Nós somos do povo escolhido por Deus. Amém? Você está aqui porque Deus te deu essa oportunidade. Você só está aqui porque Deus quer te salvar, porque Deus nos ama. Se Deus não me amasse, se Deus não quisesse que eu fosse salvo, eu estaria no mundo ainda. Estarei ainda vivendo as coisas do mundo, vivendo as iniquidades, satisfazendo o desejo da carne. Irmão, porque quando nós vivemos as coisas do mundo e satisfazendo os desejos da carne, nós estamos sendo ali escravos do Satanás, estamos fazendo a vontade dele. Amém? Estava é por causa do som lá fora. Amém? Então, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos também fazendo a vontade do Pai, de Deus Todo-Poderoso. Então, ou você faz a vontade de Deus, ou faz do mundo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Todos encontraram? Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13 em diante. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13 em diante. Podemos ler? Todos encontraram? Amém? Quero mandar paz também para todos que estão assistindo. Que Deus abençoe cada um. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Ó. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Está vendo? Amém? Deixa marcadinho nessa passagem e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Ó Deus de poder e de glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Pai, continua, Senhor, nos abençoando, meu Pai, com teu poder, nos dando, meu Pai, a unção, Senhor. Fala, meu Pai, com a tua igreja. Fala, meu Pai, com o teu povo nesta noite, Senhor. E tira, Deus, toda dificuldade, todo o mal, que seja repreendido agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis se assentar e quem puder as palmas pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, antes de começar aqui, Deus, Ele deu o seu Filho por amor de nós, sim ou não? Amém? Se nós fosse merecedor ou não, Ele já fez a parte dele. Então nós temos que também nessa terra viver de acordo com a vontade dele, obedecendo a palavra do Senhor. Irmão, Deus não quer que nós vivamos da maneira que vive o mundo. O mundo, ele se conserta entre si. Uma pessoa tem raiva do outro, vai lá e se vinga.
Tem até um ditado que a vingança é um prato que come frio, né? Porque você vinga depois, já tem até passado a mágoa, já tem até passado o desgosto ali, a tribulação, né? Então a vingança é um prato que eu digo no mundo que come frio, né? E muitos deles até gelado, viu? Amém? Mas olha o que a palavra do Senhor nos ensina, ó. Amém? Versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Ou seja, nós somos livres. Nós fomos chamados à liberdade. De quê? De fazermos as coisas, tudo o que nós quisermos. Porém, fazemos de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você dê um tapa no seu irmão? Não. A palavra do Senhor diz: se alguém te acerta um lado, dê o outro lado. Então nós não podemos pagar mal com mal. Se a pessoa joga lixo na porta da sua casa, você não vai também pegar o lixo da casa toda e jogar na porta dele. Não, você aí está agindo de acordo com ele, está agindo de acordo com a vontade do Satanás também, procurando pessoas para brigar um com o outro. Amém? E olha o que a palavra do Senhor diz, ó, continuando, amém, ó. Vou ler do início, amém, ó. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Então nós temos que ser servo um do outro pelo amor de quem? De Deus. Nós não podemos, irmão, alguém fazer algo errado com a gente e a gente descontar com a mesma moeda, né? Pessoas é traída, fulano me traiu, eu vou trair ele também. Aí trai. Trai com a mesma moeda, ou com duas a mais, né? Tipo, ele trai só com uma pessoa, trai com 10. Fulano fez um mal lá no meu trabalho, eu vou derrubar o lugar dele. Então, irmão, quando você age dessa maneira, você está fazendo o desejo da sua carne. Não é o desejo do Espírito. E nós vamos já ver, né, no versículo 22, que o Espírito é diferente. O Espírito é mansidão, o Espírito é amor. Você não pode agir com a vontade da carne. Olha o exemplo que eu dei aqui no último culto, né? Que eu, quando era do mundo, jogava futebol. E lá o cara entrou nas minhas pernas para quebrar. Não era a intenção dele, não. E eu, na carne, com raiva, fui para casa para pegar uma peixeira, né? E eu nem digo que aquilo era peixeira, viu? Quando eu falei pro irmão, era desse tamanho, ó. Era de cortar a carne, não era peixeira. Peixeira que eu conheço no Ceará, aquela bichona assim, né, irmão? Você coloca a cara, bicha bem na altura do joelho. Ali é minha peixeira. A minha não, a minha era faquinha assim, ó, de cortar torresmo na cozinha. Sim, cara, eu falo assim. Não, de cortar pão não, barato. De cortar pão é aquela de serrotinho. Era assim, tá? Mas eu fui na carne, querendo me defender, querendo ir lá. Eu vou pegar você. Eu corri, irmão. Mais do que no jogo, eu corri para ir buscar a faca. Me usando pela carne, né? Querendo resolver na carne, né? E cadê o amor de Deus? Eu não conhecia, eu não era cristão, não conhecia este amor aqui que Deus fala, não conhecia. Mas nós que somos cristãos, nós já conhecemos. Se você foi afrontado na rua, no trabalho, em qualquer lugar, pede a Deus: Senhor, põe as tuas mãos, meu Pai. Não vai resolver na mão, não. Que nem o irmão falou que o pastor ali deu um tapa no morador de rua, né? O pastor aqui falou que o pastor lá de uma igreja ali para baixo deu um tapa no morador de rua, que estava perturbando na igreja, na frente da igreja. Então, ele agiu pelo Espírito? Não. Deus, põe as tuas mãos, está atrapalhando o culto. Senhor, olha, é a tua palavra. Nós temos que entregar a Deus, irmão, e não agir com a carne. Você está sendo afrontado no trabalho, em qualquer lugar, é apresentar a Deus, é mostrar para Deus aquela dificuldade que você está vivendo, que você está passando, né? É pelo amor de Deus que você tem que viver, e não pela sua força, pela violência. Se nós formos viver pela força da nossa carne, nós não vamos chegar a entrar no céu.
E depois você vai fazer, por que você não está entrando no céu? Porque eu batia no meu marido. Porque eu batia na minha esposa. Barra de você entrar no céu. Barra de você fazer a obra para Deus. Eu imagino só, eu brigo com a esposa, está repreendido, uma comparação. Aí eu chego aqui, como que eu vou adorar o Senhor? Como que eu vou pedir ao Senhor, me usa com teu Espírito na palavra? Com o coração magoado, querendo chegar em casa e estrangular? Ou vice-versa? Como que nós podemos agradar a Deus desta maneira? É pelo amor de Deus que nós temos que viver em paz, irmãos. Viver em paz dentro de casa, no trabalho, por onde quer, no ônibus. Irmão, quantas pessoas, alguém ali naquele aperto, segura ali, aí sem querer, pisa no seu pé e você dá um chute também. Desculpa, foi sem querer. E você sabe que não foi. Sabe que não foi. Você até vira as costas para você pisar, para descontar. Eu já vi isso. Pessoas vindo do ônibus, a pessoa sem querer pisa no seu pé e você vira de costas, aí pisa também. Desculpa. Irmão, cadê o amor nisso? Cadê o amor? Não é dessa maneira. Não é você descontando o mal com o mal. A palavra do Senhor está dizendo aqui, essa nossa liberdade não é para essas coisas, não. A nossa liberdade em Cristo é para nós sermos livres, para nós sermos salvos. Não é para você descontar as coisas, porque a pessoa não vai com a sua cara e você também não vai com a cara dela. Pessoas olham para você, aí você também não olha para ela. Não, irmão. Não paguei mal com mal. Não podemos. Vamos supor, eu passo perto do irmão, aí ele pega, passa por mim de novo, com nojo, está pagando mal com mal. Nós não podemos fazer assim. É pelo amor de Deus, é pelo amor que Ele nos deu a permissão de sermos salvos. Já pensou? Aí, olha Deus mandando, irmão, aí ele entra no céu, tem que estar do lado dele, e lá no céu adorando ao Senhor. Aí eu vou estar para ele, vamos estar de coração aberto, glorificando ao Senhor Jesus. Então nós não podemos guardar mágoa, não podemos. Muitas vezes a pessoa nem te viu. Já aconteceu de um irmão, viu, irmão? Já aconteceu de um irmão ele ficar quase uma semana sem falar comigo, porque ele achou que eu tinha visto ele na igreja lá na Paranaguá e não falei com ele. Eu passei e correndo naquela correria, a igreja era grande e eu tinha que entrar no estacionamento para organizar ali, e eu passei, eu nem vi o irmão. Aí depois eu disse, o irmão nem olha mais para mim, nem fala comigo, nem nada. Depois eu cheguei, oi irmão, aconteceu alguma coisa? Não. Desse jeito? Não. E eu disse, aconteceu, irmão, eu te fiz alguma coisa? Aí ele disse, irmão, você passa por a gente e nem vê, nem olha na nossa cara. Eu disse, quando foi isso, irmão? Me perdoe, eu nem vi, nem estou sabendo o que está acontecendo. Ele disse, tal dia. Eu disse, nossa, nem vi o irmão. Eu entrei correndo para ir no estacionamento, nem vi, irmão. E a pessoa fica uma semana sem olhar na sua cara. Sem você ter culpa de nada. Isso é só irmão da igreja. Tem casal que fica mais de uma semana sem olhar na cara da esposa, sem olhar na cara do marido, por causa de uma coisinha. Não é assim que Deus quer, irmãos. Não é assim. Deus quer que seja amor, que nós vivemos no amor. Essa nossa liberdade que Deus nos dá não é para nós vivermos na violência, para nós vivermos descontando o mal com o mal, mas é para nós vivermos no amor de Cristo. Eu vou ler novamente o 13 para nós entrarmos no 4, amém? Mas ó Deus falando aqui, veja bem, Pedro ele estava com a mágoa de Mateus.
Amém? Sabe por causa daquela história que Pedro chega para Jesus e pergunta quantas vezes tem que perdoar? Quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Era porque ele tinha picuinha com Mateus. Picuinha assim, né? Mateus era cobrador de imposto, cobrava os impostos dele a ponto de ele perder praticamente tudo que ele tinha, né? E quase levava ele à prisão por causa dos impostos, né? E aí Deus chama Pedro, também chama Mateus para a obra. E aí Deus toca no coração de Mateus, ele chega e para Pedro e pede perdão. Mas Pedro ficou ainda relutante para pedir. Pedro não queria aceitar, mas ele me prejudicou, ele fez o mal para mim. A gente tem essa ideia que a pessoa que fez o mal, ela que tem que perdoar a gente, mas nós também temos que liberar o perdão, irmãos. Se nós não liberar o perdão, nós também não vamos ser perdoados. Não é o que diz em Mateus capítulo 6, irmão? Se você não perdoar, você não será também perdoado, né? Então, irmãos, Pedro, ele achava que não devia perdoar. Aí ele chega para Jesus e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele até deu uma ideia, né? 7 vezes? Aí Jesus: não, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente, praticamente. Porque uma pessoa não vai te fazer mal 400 e tantas vezes. A gente até já pregou essa pregação bem, a irmã fez as contas bem rapidinho, né? Dá mais de 400 vezes. Uma pessoa não vai te fazer o mal mais de 400 vezes no mesmo dia, a não ser que esteja o próprio demônio ali, né? Encarnado na pessoa. Amém? Então, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que viver em paz, em amor. Essa nossa liberdade não é para viver enfaqueando o outro, sendo rival do outro dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho. Não, a nossa liberdade é outra. É nós viver em amor, viver ajudando o outro, ajudando a ter a paz dentro de casa, a ter a paz dentro da escola, dentro do trabalho. Amém? E você é uma luz, irmão. Você é uma luz onde você chega, onde você está. Essa semana mesmo, a gente foi pego de surpresa na faculdade. Não sabia, a maioria não sabia que ia ter prova. Eu mesmo não sabia, né, que ia ter prova. E aí, todo mundo sabe que eu sou pastor. Eu só vi um murmurinho lá atrás, mais de 120 alunos. E aí, eu só via um dizendo para o outro: pede para o pastor orar, pede para o Kleber orar pela gente, pede para o Kleber orar pela gente. Aí chegou mais próximo de mim, o que estava atrás, e disse: ora pela classe, ora por nós. Aí eu olhei e vi que todo mundo estava falando a mesma língua, pedindo. Aí eu levantei lá na frente e orei pela classe. Está lá no grupo, quem foi que viu? Viu? Mais de 120, não foi? Mais de 120 pessoas, alunos lá, desesperados. Eu só vi nos comentários no grupo lá da escola. Um perguntou: que nota você acha que tirou? Eu não sei. Eu fui pela oração do pastor, do Kleber, porque eu não sabia de nada. Ou seja, eu fui o primeiro a finalizar a prova. Eu que fiz a oração, né? Deus bom demais. Eu que fiz a oração, Deus me deu a sabedoria que eu precisava, né? E a todos, eu fui o primeiro, irmão, a finalizar. Eu fui o primeiro a colocar a prova lá na mesinha da professora, né? Não foi porque eu fui quem orei, né? Mas Deus nos abençoa. Quando você faz o bem para alguém, Deus já te abençoa por você fazer o bem. Deus já te abençoa só em você pensar ou você fazer o bem. E todos conseguiram fazer a prova, porque tinha alguém ali que tinha intimidade com o Senhor. Você tem que ter intimidade com o Senhor. Para você, onde quer que você esteja, que está tribulando, que nem o irmão que trabalha na rua, de repente acontece algo ali perto dele. Você, Senhor, põe as mãos, tira esse ódio, tira essa violência. Ó, Senhor, está batendo no outro, põe as tuas mãos. Mano. Você que tem intimidade, você que vem na igreja, vocês que estão aqui, que tem intimidade com Deus, vocês que buscam a Deus, você vê o vizinho matando o outro, ora, Senhor, põe as mãos, olha como está o ódio ali, olha como que está a violência, né? E
aquela permissão sua ali vai chegar ao trono de Deus, irmão. Porque a nossa liberdade é para viver em amor, não é para viver enfaqueando o outro, sendo a pedra de tropeço na vida do outro, amém? Mas ser a luz na vida do próximo. Olha o que diz a palavra do Senhor, amém? Continuando, versículo 14, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 14, ó. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a vocês mesmos. Tá vendo? Tá falando para odiar o seu próximo? Alguém já conhece essa passagem? Onde é que ela está? Repetida. Mateus, né? Os homens de Bíblia. Amém? Deus fala essa mesma coisa, essa mesma palavra, Deus repete ela em mais lugares. Amém, Pai? Em mais outras passagens, Deus diz para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Você odeia você mesmo? Hein? Como que você vai se odiar você mesmo? Você deixa você mesmo passar fome? Você bate em você mesmo? Não. Então essa nossa liberdade não é para bater, não é para desejar o mal, não é para fazer o mal para ninguém. É para que nós vivamos o amor de Cristo. É que nós amamos o próximo como a nós mesmos. Amém? Uma vez, né? Aconteceu de verdade, viu? Lá no Ceará, uma moça, ela não sabia como agradar o seu esposo, né? Casaram. E ele chegou do trabalho, não tinha comida, né? Não tinha comida, não tinha nada. O culpado era ele. Ele não colocou um bujão de gás, não colocou um fogão com gás. A estante estava cheia, casaram, fez uma feira, colocou lá, mas faltou o gás. Faltou um bujão ali instalado, nem gás tinha. Ele chegou, quase bate, porque ela não tinha feito comida para ele. Isso contaram para mim, que foi no interior lá, eu morava ainda lá. Por perto da casa não. E aí, ele chegou com muita raiva e não tinha comida. Coitada. Aí ele volta a trabalhar chateado, muito. E ela preocupada como agradar a ele, como fazer aquela comida. Ela olha em volta, que nem a irmã falou, não tinha onde ela pegar lenha, nem para fazer um fogo, para fazer um foguinho, para fazer a comida. Sabe o que ela fez? Ela quebrou aquelas cadeiras, não tem aquelas cadeiras de madeira? Que são bem quadradas assim, aquelas madeiras boas, as cadeiras de madeira, né? Nova, casaram, acabaram de comprar as cadeiras novas. Ela quebrou para fazer comida. Aí ela agradou ele. Ele chegou, não tinha onde sentar, mas tinha o que comer. Tá vendo? Não tinha onde sentar, mas tinha o que comer. Então nós temos que procurar um meio de agradar aquele que nós amamos. Não vai quebrar as cadeiras da sua casa, né? Procura outro meio, né? Mas a coitada não tinha outro meio. Mas ela fez o que ela podia para agradar o marido. Nós temos que fazer como agradar o nosso marido, a nossa esposa, os filhos, agradar o pai, agradar o patrão. Nós temos que viver em amor, irmãos. Nós não podemos viver na guerra com os nossos próprios irmãos, com nossos próprios parentes. Não é isso que Deus ensina. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 14, ó. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Tá vendo?
Tudo se resume nisso. Amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Faça o melhor pelo seu próximo. O que você gostaria que ele fizesse por você, você faz por ele. Não gosta do quê? É difícil, né? Mas não é pouco, irmã. É fazer o melhor. É fazer o melhor, você se preocupar pelo seu próximo, pelo seu marido, pelos seus filhos. Eu tenho certeza que o irmão Marcelo gostaria que a esposa fizesse um café bom, ou faz um café de qualquer jeito, cheio de caroço, de coisa dentro. Não, não espera o melhor, ela não espera o melhor seu, e você não espera o melhor dela. Nós temos que esperar o melhor, irmão, do nosso próximo, agir ali, fazendo o melhor para ele, fazendo o melhor para ela, o melhor para o nosso patrão. A palavra do Senhor diz que nós temos que fazer para o nosso Senhor como se estivesse fazendo para o Senhor, né? Tá vendo? Deus diz, ao mesmo que ele seja ímpio, nós temos que fazer para Deus, para esse Senhor, como se estivesse fazendo para o nosso Senhor Jesus. Ou seja, isto é amor, é você fazer as coisas por amor, mesmo que a pessoa não reconheça. A pessoa não reconheça, mas tenha certeza que Deus vai reconhecer. Deus vai ver que você deu o melhor, que você fez o melhor. Eu trabalhei 17 anos numa clínica, sempre me dando o melhor, sempre fazendo o melhor naquele lugar, o melhor que eu podia. Hoje eu tenho a minha própria clínica que Deus me deu, porque eu não ia lá para fazer o pior, mesmo que ela não merecesse. Meu trabalho era fazer o melhor. Você tem que fazer o melhor, você tem que dar o melhor. Ame o próximo como a si mesmo. O amor é isto, é você amar o próximo, fazer com o próximo o que você gostaria que aquele próximo fizesse para você. Aí sim Deus vai ver que você realmente ama o próximo. Quando você faz para ele, faz para ela o que você gostaria que ele fizesse para você. Agora, se você só aperta, só faz o mal para aquela pessoa, você acha que um dia você vai receber o bem? Nem dela, quanto mais de Deus. Bate palma para o Senhor Jesus. Amém? Olha o versículo 15. Olha o versículo 15. Ó. Amém? Ó. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Tá vendo, irmão? Eu já assisti um filme que o cara batia tanto no outro, quando a pessoa que não caiu para um lado, outro para o outro. Ó, se se um casal, eles começarem a se devorar um ao outro, não vai cair um para um lado ou para o outro? Vai. Porque um não quer parar, um não quer dar o braço a torcer. Não está na sua Bíblia aí, mano? Lê aí para mim. Lê aí, porque a minha versão muitas vezes pode ser diferente. Lê aí, ó. Versículo 15. Glória a Deus. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Tá vendo? Consumar, um destruir o outro. É, irmão. Se um casal começar a brigar, se os vizinhos não chamar, ou a polícia passar e ver, se destrói. Chega ao ponto de se destruir. Uma pessoa ali dentro da firma, muitos casos eu já vi de pessoas brigarem dentro da firma por vagas e matarem um ao outro. Muitas vezes, porque se destrói, não aguenta o outro. E qual é a receita? É entregar a Deus, é pedir a Deus amor, é pedir a Deus, Senhor, põe as tuas mãos, tira esse ódio, tira essa vingança, tira esse tumor que quer nos destruir. Porque, irmão, se deixar, se consomem, se destrói, irmão. Sim, se destrói. Quantos casais, né? Você ouve aí na televisão, fulano matou a esposa, ou a esposa matou o marido. Muitas vezes
tem acontecido e sempre acontece mais para o mais fraco morrer. Quase todo dia morre uma mulher assassinada pelo companheiro. Mais de uma, né? Mais de uma mulher por dia morre. E na festa? Não, é brigando dentro de casa, se consumindo um ao outro, se destruindo, irmão. E o Satanás, ele coloca as armas ali dentro, coloca o ódio da vingança. Quando a pessoa pensa que, nossa, o que foi que eu fiz? Muitas vezes até ama a pessoa, mas no momento é o ódio. Muitas vezes é a violência, sim. Muitas vezes a pessoa nem acontece ali algo, mas alguém falou, fulano traiu fulano, e pensa que não, chega em casa já com as pedras na mão. Olha só. Ou os namorados também. Irmão, essa semana passada, não dá uns 15 dias, estava uma confusão na padaria debaixo do meu consultório lá, e uma confusão. Aí eu olhei olhei para ver se eram pessoas que ali precisassem de oração. Irmãos, quer saber o que Deus falou? Suba. Deus não deixou que eu orasse para aquelas pessoas não eram merecedoras da minha oração, irmão. Você acredita nisso, irmão Manuel? Pastor Manuel, você acredita nisso? Aconteceu como Jeremias ia orar pelo povo, e Deus disse: não ore por esse povo, que esse povo gosta de andar errante, pecadores. Pois aconteceu semelhante, irmão. Tá minha esposa de prova. Aí você vai fazer o que lá embaixo? Eu fui porque eles vai que era uma pessoa achando que foi traído e maltratando o outro e alguma coisa assim. Aí eu ia orar para Deus pôr as mãos, né? Ou um assaltando a padaria, e eu orar para Deus pôr a mão e tirar aquele ódio, aquela coisa. Mas eram dois casais, dois homens e duas mulheres. Eu acho que um traiu o outro, que nem a irmã está falando aí. Acho que um traiu o outro traiu o outro. Eu sei que eram dois homens e duas mulheres. E Deus mandou que eu subisse. Eu subi a escadinha e fui trabalhar. Deixei lá o furdunço lá embaixo. Se destrói, irmão. Se você deixar o Satanás entrar dentro de casa, ele destrói a família. Destrói. Muitas vezes você faz coisa que você não gostaria de fazer com aquela pessoa que você ama. Faz, e depois você, meu Deus, eu fiz isso. Foi o Satanás que te incentivou a fazer, porque você guardou rancor, porque você guardou ódio daquela pessoa dentro do coração. Então nós não podemos guardar, nós temos que ter um coração de amor. Já chegou ali o horário, mas eu vou trazer mais uma passagem. Olha o que diz no versículo 22, amém? Ainda no mesmo capítulo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, para nós finalizarmos, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Tá vendo? O amor é isso, é mansidão, é fidelidade. A pessoa confiar que ali o companheiro, a companheira é fiel. É você ter amor um pelo outro, esperar sempre o melhor dele e o melhor dela, e se fazer assim, isso dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar. Você ser uma pessoa de luz, ser uma pessoa que ama o próximo, que ama, e começa o amor dentro de casa. Começa você amando o seu próximo dentro de casa, amando os seus filhos, amando o marido, amando a esposa, amando os seus colegas de trabalho, e você vai distribuir, vai espalhar amor, vai espalhar paz no mundo, irmãos. Nós não estamos nessa terra para espalhar o ódio, para você querer fazer descontar com as suas próprias forças, pegar o cabo de vassoura e dar na esposa, ou no marido, ou no filho. Você tem que se endireitar de um jeito ou do outro. Não é assim não. Tem pessoas que dão um cabo
taco vassoura no filho. O filho está com a cabeça torta. Não. Já ensina desde pequenininho, quando ele chegar grande, ele não vai fazer isso. E se você não teve a oportunidade, você não era cristão, ora para Deus: Senhor, agora nós estamos na tua presença. Tira essa força demoníaca dele, tira esse ódio, tira essas coisas, tira essa droga. Irmão, quantos jovens estão perdidos agora, irmão? Olha nessa rua, desce olhando para você ver quantos jovens, 12 anos, 10 anos, bebendo, fazendo coisas erradas. Desça para você ver, ou suba para você ver. O mundo está perdido. E nós que somos pais, nós temos que dar primeiramente o amor dentro de casa. Você espalhando o amor dentro de casa, essa pessoa vai querer estar dentro de casa. Essa pessoa pode até sair na rua assim, mas ela vai ver que na rua não tem o que ela tem dentro de casa. Porque dentro de casa tem que ser o seu lar de proteção, de amor, de você chegar e descansar. Irmão, quantas pessoas saem de casa porque não aguenta? Sabia? Sabia que tem pessoas que elas saem de casa porque não aguenta ficar dentro de casa? Por causa da briga, por causa da discussão. Aí chega no primeiro boteco e enche a cara. Sim, porque não se aguentou ficar dentro de casa. Quantos casos eu já conheci desse jeito? E eu tenho certeza que alguém conhece assim. De não aguentar, alguém de não aguentar ficar em casa e foi para a rua para beber, para espantar a cabeça, para tirar aquela tensão, para não fazer o pior. Tem pessoas que não aguentam. Eu mesmo, a minha primeira esposa, ela era briguenta, ela era ciúme. Eu não podia pôr a mão na boca de uma pessoa para tirar uma moldagem, para fazer uma prótese. Por que você pôs a mão? Eu disse: não tem como eu moldar uma boca, eu trabalhar numa prótese na boca da pessoa sem pôr a mão. Vou fazer como? Não tem como. Mas ela brigava, começava a passeio de sair, começava a briga. E ela descontava na minha filha, batia na minha filha. E um dia a gente discutiu tanto que ela pegou um ferrolho. Alguém sabe o que é ferrolho? Aquelas portas de madeira, que não tem chave, é um ferrolho. Você tranca com um ferrolho. Eu não sei como ela tirou aquele ferrolho da porta tão rápido. Pegou o ferrolho e tchum! Eu só fiz isso, passou aqui, arranhando aqui meu peito. Com ainda a camisa rasgada, subi lá na casa do pai dela. Eu disse para ele: busca a sua filha, por favor. Olha o que ela fez. E eu não levantei a mão para ela. E para não acontecer que eu levante a mão para ela, o senhor busca ela. Ele olhou, viu que prestava até ponto. Ele disse: eu vou buscar. Eu sei quem é minha filha. E ele foi buscar. E até hoje, nunca mais, nem só falei com ela no dia que a gente foi desquitar. O inimigo, ele destrói. Ele usa aquela pessoa que você ama, para destruir a outra. Foi por isso que o meu primeiro casamento não deu certo. Porque o inimigo estava dentro, guerreando. Mas eu não fui distribuir. E olha que eu não era cristão, viu? Mas eu não me defendi agindo com a mesma coisa. Ou seja, o mal por mal. Não. Eu procurei o Pai. Não tinha conhecimento de Deus, para orar para Deus repreender o ódio, para Deus tirar aquele ciúme, aquelas coisas. Mas eu fui lá no pai dela e ele veio buscá-la. Com o irmão, veio buscar ela, levou. Aí eu entreguei a casa que era alugada, fui para a casa da minha mãe e comecei uma nova vida. E é assim, irmão. Você tem que entregar a sua vida na mão do Senhor Jesus. Não é com a violência, não. Você não vai vencer o inimigo na violência. Você só vence o inimigo orando, buscando a Deus, tendo um coração aquebrantado, tendo um coração ali com o Espírito Santo de Deus. Você não vai vencer o ódio do seu marido, da sua esposa com a mesma espada. A sua espada tem que ser a de Cristo, tem que ser a de Deus, tem que ser a do Senhor Jesus.
Começamos a plantar amor dentro de casa, para que o ódio não entre dentro de casa. Você viu aquela passagem que nós lemos aqui no 15? Ó, vou ler novamente o 15, amém? Ó. Mas se vocês ficarem mordendo, tá vendo? Mordendo, a palavra está bem assim mesmo. Eu creio que na sua Bíblia está assim também. Mordendo uns aos outros, ó. Amém? Ó. Mas se vocês ficarem mordendo e devorando, ó, devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Já pensou se eu ficasse ali também, pegasse o mesmo ferrolho e caiu no chão, né? Eu me virei bem rápido, passou assim, ó, rasgando aqui meu peito, pegasse lá e jogasse, eu tenho a prontuaria melhor do que a dela. E aí? Matava ela. Matava. Teria matado. Porque eu tenho a prontuaria e a força maior. E aqueles ferrolhos, bicho, ele era até tudo, era desse tamanho. Ele tem um cabinho assim, ó, que você fecha aqui a porta aqui, ó. E como ela tirou de lá, que eles não são fáceis de tirar. É porque o meu acho que já estava afogado. Acho que ela pegou aqui e jogou. Aí se eu vou defender com a mesma coisa, pegar lá no chão e pum. Não está aqui na palavra? Destruiria mutuamente. Então não deixe que o inimigo destrua o seu casamento, a sua vida, o seu trabalho. Alguém pisou no seu pé no trabalho, em qualquer lugar. Não destrua, não pague o mal com o mal. A sua esposa olhou um cara feio para você, não faça o mesmo com ela. Do mesmo jeito o marido olhou com a cara feia, chegou enjoado ou bêbado ou qualquer coisa, não pague com a mesma moeda, mas pague com amor. Pague com amor. Mesmo que a pessoa não reconheça, Deus já está reconhecendo. Todos entenderam a palavra? Amém? Não deis a satisfação ao inimigo, não andeis na carne. Amém? Não andeis na carne, o desejo da carne é mal, é querer defender na força mesmo, é fazer o mal com o próximo. Não. O amor é isso, ó. O que Deus quer de nós, ó. Vou ler mais uma vez o versículo 22, amém, ó. Irmão, e ainda fala muito sobre o desejo da carne, de viver na carne. Só que é outra pregação, já é mais na carne do pecado, aqui mesmo, entre esse parágrafo e esse outro que nós acabamos de ler. Então sempre o desejo da carne é fazer o mal, é fazer as coisas erradas, amém? Olha aqui, ó, versículo 22, para nós finalizarmos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Este é o que Deus nos espera de cada um de nós: amor, fidelidade e longanimidade. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? Todos aprenderam a palavra? A palavra está encerrada e as palmas é para o Senhor Jesus. Amém? Eu passei um pouquinho ali do